É muito bom poder estar aqui com os irmãos, mais um dia, mais uma noite tão especial, que é a noite em que o Senhor nos convida a estarmos partindo o pão. Ele mesmo nos convidou. Nós, às vezes, podemos até ter sido convidados por alguns irmãos para estar presente nessa reunião, mas a principal pessoa que nos convida para essa reunião é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele mesmo nos ensina a pregar a morte dele até que ele venha. Todas as vezes que nós partimos o pão, precisamos pregar a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo até que ele venha. E como diria Santo Agostinho, ele dizia assim que a cruz era apenas a cadeira da última aula em que o nosso mestre nos ensinaria as últimas coisas. Então nós temos muito o que aprender com a morte do Senhor Jesus. E eu queria abrir a palavra do Senhor lá com os irmãos no livro de Lucas, capítulo 23. Vamos ler o versículo 33 e 34. Amém? Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então repartiram as suas vestes e deles lançaram sorte. Amém? Amados, nós sabemos que o Senhor Jesus, na cruz do Calvário, ele deu 7 brados, 7 palavras que nós precisamos prestar muita atenção. Como eu disse para os irmãos, a cruz foi a cadeira em que o Senhor Jesus sentou para nos ensinar. E nessas 7 frases que o Senhor Jesus disse, nós temos muitos ensinamentos. Hoje, porém, nós queremos falar apenas do primeiro brado, da primeira frase que o Senhor Jesus falou quando ele estava na cruz do Calvário. E essa foi a frase que o Senhor Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. As 3 primeiras palavras proferidas pelo Senhor Jesus foram: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Isso está lá em Lucas capítulo 23, verso 34, que lemos agora. A segunda é que o Senhor garantiu a um dos ladrões que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isso está lá em Lucas capítulo 23, verso 43. E a terceira foi: mulher, eis aí o teu filho, e filho, eis aí a tua mãe. Nas 3 primeiras horas da crucificação do Senhor, o Senhor Jesus falou essas 3 palavras. As últimas 4 palavras foram faladas em meio à sua maior agonia, que são Eli, Eli, lema sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Depois nós temos a 5ª palavra que o Senhor Jesus disse: tenho sede. Isso está lá em João capítulo 19, verso 28. E daí você vê a agonia do Senhor, como dizia Spurgeon: a água da vida morreu com sede. Então você vê como o Senhor Jesus estava preparado para completar aquilo que ele veio fazer. E a 6ª ele diz: está tudo consumado. E a 7ª ele diz: Senhor, em tuas mãos entrego o meu espírito. Graças ao Senhor pelas palavras do Senhor Jesus. E veja, irmão, comigo, como nós precisamos atentar para as últimas palavras de qualquer homem. Imagina este homem, o Filho de Deus encarnado, que veio à terra para a remissão de pecados. E ele, dentre tantos ensinamentos que ele deu, agora a primeira palavra que ele fala na cruz do Calvário é: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E se nós conseguimos contemplar um pouquinho mais profundamente
Como são ricas essas palavras. Como nós temos vida nessas palavras de Cristo Jesus. Porque pense comigo, irmão, esse foi um momento ápice da história de toda a criação. Toda a criação se divide nesse momento, na morte de Cristo. Porque através da morte de Cristo, nós alcançamos remissão para os nossos pecados. E agora, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho já está condenado. Então o Senhor Jesus veio, cumpriu tudo o que dele dizia. Veja, lá em Isaías capítulo 53, verso 12, diz que ele ia rogar pelos pecadores. E aqui agora nós vemos se completando o que dele dizia. Ele foi morto no meio dos pecadores. E a palavra diz em Isaías capítulo 53, verso 12, e pelos pecadores intercedeu. Então você vê que o ápice da revelação de Deus é Cristo Jesus, o próprio Deus encarnado. E esse Deus, por amor de nós, ele veio em carne. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se humilhou a si mesmo, tomando uma forma de homem. E quando ele tomou a forma de homem, ele não ficou só na forma de homem, a palavra diz que ele tomou a forma também de servo. E ele nos ensina que nós precisamos ser servos. E quando nós entramos na escola de Cristo, nós vemos quanto é importante nós guardarmos nos nossos corações as palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque não é de se admirar, irmãos, que a primeira palavra que o Senhor Jesus falou na cruz do Calvário é: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Porque o Evangelho é isso, irmãos. O Evangelho, o princípio do Evangelho é o perdão de Deus pelos nossos pecados. E é um princípio que os cristãos precisam ter, é o princípio do perdão. Porque se nós não perdoarmos, como seremos perdoados? Como que nós vamos confessar Cristo como nosso Senhor e Mestre? Se nós não nos assentarmos a seus pés essa noite e aprendermos que realmente o Senhor Jesus, na sua última aula que ele deu para a humanidade em carne, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Como que nós vamos pregar o Evangelho se nós não aprendermos a perdoar? Então veja que de uma primeira maneira o Senhor quer nos ensinar com a sua própria vida, porque o Senhor Jesus, ele é o principal mestre, ele é o mestre, aquele que tem toda a sabedoria de Deus, porque ele é a sabedoria de Deus. E ele, sendo a sabedoria de Deus, ele nos coloca numa escola totalmente eficaz. E a escola de Cristo, ela é totalmente eficaz porque Cristo, ele nos deu exemplo de tudo. E ele falou aos discípulos, quando a lei diz que nós precisamos odiar os nossos inimigos, Jesus disse: não, nós precisamos orar pelos nossos inimigos. Amai os inimigos e orar por eles. Foi isso que Jesus falou. E ele não somente falou, agora aqui na cruz do Calvário, numa primeira visão que nós podemos ter, ele olha para os judeus e os romanos, repartindo as suas vestes, e ele diz: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Esse é o coração do nosso mestre. E é isso que nós precisamos ter em mente, irmãos. Essa é a última aula do Senhor Jesus. Jesus intercede também pelos pecadores. Veja, a vida do Senhor foi uma vida de intercessão, irmãos. Você lembra quando Satanás pediu para ajoelhar Pedro, lá em Lucas capítulo 22, verso 31, o Senhor Jesus disse para Pedro: Pedro, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para te peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, quando te converterdes, fortalece os teus irmãos. Essa é uma vida que o Senhor Jesus tinha. E ele precisava demonstrar isso na sua última estada aqui nessa terra. Amém? Um primeiro aspecto que nós podemos ver é que o Senhor Jesus, na sua última aula, no seu último ensino, ele nos ensina a perdoar. Como que nós devemos andar nessa terra? E não somente isso,
ele nos ensina a não importa a maneira, não importa o que nós estejamos passando, nós precisamos aprender a interceder. O Senhor teve uma vida intercessora. Você vê que ele intercede pelos fracos, quando ele intercede por Pedro, quando Satanás pede para peneirar Pedro como trigo. Ele fala: Pedro, eu intercedi por ti. Nós precisamos ter essa vida de intercessão. E o Senhor também nos ensina, irmãos, que nós precisamos interceder pelos nossos inimigos. Veja o que ele diz: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. E ele realmente, irmãos, precisava fazer isso, porque ele mesmo ensinou. Em Mateus capítulo 5, ele diz assim: ouvistes o que foi dito, não matarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Esse era o ensinamento do Senhor. E agora aqui na cruz do Calvário, ele está dando o exemplo. Ele está orando pelos que estão perseguindo ele. Amém, irmãos? E Jesus também, preocupado conosco, ele intercede lá em João capítulo 14, verso 16, para que nós não fiquemos só. Ele diz: eu orei o Pai e ele vos enviará outro Consolador, o Espírito Santo da promessa. Veja os ensinos que nós temos com o Senhor Jesus. Mesmo nos seus últimos minutos de vida, ele ainda intercede pelos perseguidores, pelos seus inimigos. E nós precisamos ter isso em vista, irmãos, porque essa é a vida do nosso Senhor Jesus. Vocês lembram lá de 1 João capítulo 2, verso 1, diz assim: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente os nossos, mas pelo pecado do mundo todo. Então veja a vida de intercessão do Senhor Jesus. Veja como nós temos que aprender com o Senhor Jesus. Ele é aquele que intercede por nós. E nós precisamos interceder pelos nossos inimigos. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E quando ele estava na cruz do Calvário, ele estava fazendo exatamente isso. O sacrifício esperado por Deus. O único sacrifício que poderia agradar a Deus era um sacrifício sem pecado, sem culpa. Era o sacrifício do seu próprio Filho, Jesus Cristo. Então, ao mesmo tempo que nós temos tantas lições na cruz de Cristo, nós vemos a maior expressão de amor de Deus por nós. Deus, o Pai, entregou o seu único Filho na cruz do Calvário, para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Então o Evangelho não é uma brincadeira, o Evangelho não é algo que nós cremos porque somos pessoas que não temos estudo, que somos ignorantes. O verdadeiro Evangelho é algo que vem do Espírito Santo de Deus, e ele enche o nosso coração de alegria, porque nós precisamos ter alegria quando nós pregamos o Evangelho. Veja, irmãos, nessa demonstração de amor, nós precisamos ver a graça, a bondade e a misericórdia de Jesus nessa noite. Porque foi por mim e por você que ele foi moído naquela cruz do Calvário. E era exatamente para mim e para você que ele estava querendo demonstrar todo o amor dele. E era exatamente para mim e para você que ele deu esses 7 brados na cruz do Calvário. Porque nós precisamos aprender realmente a última aula do nosso Senhor Jesus Cristo. Como nós devemos perdoar os nossos irmãos. E além de perdoar, como nós devemos interceder pelos nossos irmãos. Não importa a luta e a provação que nós estamos passando. É isso que o Senhor Jesus está nos ensinando. Nós precisamos interceder. Quando nós vemos algum irmão fracassar na fé, irmãos, esfriar na fé, nós precisamos interceder pelos fracos. Eu lembro-me que o irmão Délcio contava a história daquele exército. Tu lembra, Marcelo? Ele falava que existia um exército que estava guerreando. E quando um tiro pegou num soldado daquele,
aquele exército virou as suas armas para aquele soldado e metralhou aquele soldado que foi atingido. E os irmãos perguntavam para o irmão Delcio: então, irmão, qual é esse exército? De que país esse exército? E o irmão Delcio diz: esse exército são vocês. Porque nós, quando vemos algum irmão caindo, algum irmão fracassando na fé, em vez de nós fazermos igual Jesus e orar, interceder pelos fracos, nós acabamos de matar aqueles que estão feridos. Muitas vezes, as supostas igrejas, eles fazem isso, irmãos. Quando vê algum irmão ferido, em vez de cuidar como um bom pastor, cuidar da ferida, passar um remédio, apacentar a ovelha, muitas vezes, nós mesmos, em vez de estarmos intercedendo pelos irmãos, nós estamos subjugando os irmãos. E vejam o ensinamento de Cristo. Eles estavam o crucificando. E mesmo aqueles que estavam o crucificando, ele ainda olha para o céu e diz: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Essa é a primeira maneira que nós precisamos enxergar esse primeiro brado de Cristo na cruz do Calvário. Mas nós não precisamos enxergar somente desta maneira. Nós podemos nos aprofundar um pouquinho mais na vida espiritual e entender que o Senhor está num momento ápice da sua vida. Num momento que decidiria toda a nossa história, a história do seu povo, do povo eleito, do povo escolhido nele, porque Efésios diz que ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em amor. Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele, e o Senhor Jesus estava nesse ápice dessa revelação. Ele estava prestes a pagar todos os nossos pecados, e não somente os nossos, mas os pecados de todo mundo. Mas só aqueles que entendem as palavras do Senhor creem nele. Se você não crê no Senhor Jesus, você não vai entender as palavras que ele falou na cruz do Calvário. Porque só se você crê realmente que ele é o Filho de Deus, você pode crer que ele tem o poder para perdoar pecados. E se nós não cremos nele, nós não temos a vida eterna e já entramos em condenação. Mas se cremos, não somos confundidos. Quem crê tem a vida eterna e não entrará em condenação. Quem não crê já está condenado. Então nós estamos nesse ápice. Nós conseguimos olhar para Cristo e entender as palavras que ele falou na cruz do Calvário. Se você não crê nele, você não nasceu de novo. E se você não nasceu de novo, você não tem como entender as coisas espirituais. Mas se cremos que Jesus Cristo veio para tirar o pecado do mundo, para pagar toda a nossa condenação, todo o escrito de dívida que havia contra nós, todos os nossos pecados, se nós cremos nisso, nós entendemos o nosso Senhor Jesus. Porque ele mesmo diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas identificam. Então você pode comigo entender o que o Senhor Jesus falou hoje, na cruz. Ele diz: Pai, perdoa-o, porque eles não sabem o que fazem. E realmente, irmãos, depois que nós entendemos a palavra do Senhor, e que realmente nós vemos que nos nossos corpos nós ainda continuamos pecando, nós entendemos a oração do Senhor Jesus. Vá comigo um passinho adiante da revelação. Ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Realmente, quando o Senhor falou isso, ele estava olhando para mim também e para você, Rodrigo. Ele não estava só naquela esfera ali dos romanos e dos judeus. Ele estava no ápice da pregação. Ele estava no seu momento de maior triunfo, porque num só ato dele, ele venceu todo o império das trevas,
Num só ato dele, ele pagou todos os nossos pecados. Num só ato dele, ele remiu toda a sua nação. E hoje nós estamos aqui por causa desse ato. E agora, quando nós olhamos para a palavra do Senhor Jesus, nós realmente entendemos que nós hoje pecamos porque nós não sabemos o que nós fazemos. Porque, como Paulo diz, nós hoje vemos ele como um espelho, mas nós temos uma visão diferente de espelho, porque hoje os nossos espelhos refletem exatamente o que somos. Mas um espelho romano, um espelho da época de Paulo, ele era como um latão todo torto. E quando você se olhava no espelho, você não via a sua imagem perfeita. Você via uma imagem totalmente distorcida. E Paulo diz que hoje nós vemos como um espelho, mas um dia nós o veremos face a face. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você consegue enxergar a beleza da sua santidade. E sabe por que nós pecamos, irmãos? Porque nós não sabemos o que nós estamos fazendo. E o Senhor Jesus, no ápice da sua sabedoria, quando Ele olhou para nós, Ele nos traz salvação quando Ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Realmente, irmãos, quando nós pecamos, os nossos pecados, eles precisam fazer separação entre nós e Deus. Mas hoje nós temos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que nos aproxima novamente do Pai, que vive para interceder por nós, que é o nosso advogado e que é a propiciação, ele é a paga pelos nossos pecados. E hoje, então, nós temos livre acesso ao Pai, por causa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso que ele diz: eu sou o caminho. Ele é o caminho que nos leva a Deus. Amém, irmãos? Você consegue entender isso? Você consegue entender que num só ato de justiça, todos os nossos pecados foram perdoados. E é por isso que Paulo, quando ele fala em Romanos capítulo 7, que o bem que ele quer fazer não faz, mas o mal que ele não quer fazer, ele pega os seus membros fazendo. Paulo diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque Paulo conseguia entender que quando nós estamos pecando, nós não estamos sabendo o que nós fazemos. E nisso ele via a lei do velho homem e do novo homem. Por isso a nossa ordem é não pecar, mas graças ao Senhor, graças a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que é a propiciação pelos nossos pecados. Por isso que João diz: filhinhos, não pequeis. Mas, que mais importante, né? Porque eu digo para vocês, se não fosse esse mas, eu não sei o que seria de mim. Talvez você possa ter chegado num nível espiritual que você não peca mais. E eu quero dar os parabéns para você. Mas eu ainda não consegui me livrar do pecado que habita em mim. Porque às vezes, irmãos, eu pego os meus membros fazendo coisas que eu não quero fazer. E daí então a palavra de Deus se torna viva dentro de mim, porque realmente eu entendo que Paulo falou, que ele queria esmurrar o seu próprio corpo. Quem me livrará do corpo dessa morte? O Senhor Jesus Cristo, irmão, nos livra de todo o pecado. E é por isso que nós temos esse mas. Mas, se pecarmos, temos um advogado. Ele é o nosso advogado. Ele está no céu hoje intercedendo por nós. E é por isso que nós estamos aqui. Porque a primeira oração dele na cruz do Calvário, ele eleva os olhos aos céus e diz: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Você consegue entender comigo, irmão? No Antigo Testamento, nós tínhamos as cidades refúgios. Você sabe para que servia as cidades de refúgio? Elas serviam para livrar o povo de Israel da impureza. Mas também quando um israelita assassinava seu irmão sem intenção, ou seja, um crime culposo,
quando não há intenção de matar, quando acontecia um acidente e um israelita matava o seu irmão, se ele não tinha essa intenção, ele era julgado, ele poderia correr para a cidade refúgio. Existiam 6 cidades refúgios. Lá em Números capítulo 35, verso 15, diz assim: serão de refúgio estas 6 cidades para os filhos de Israel, para o estrangeiro e para o que se hospedar no meio deles, para que nelas se acolha aquele que matar alguém involuntariamente. Então, essa cidade refúgio, 6 cidades, se acontecesse um homicídio e fosse um pecado culposo, sem a culpa, ou a pessoa não sabendo o que estava fazendo, essa pessoa poderia fugir para essa cidade refúgio. E essa cidade refúgio, ela tinha uma norma. Essa pessoa poderia se ficar nessa cidade refúgio até a morte do sumo sacerdote. Quando o sumo sacerdote morresse, essa pessoa seria presa dos seus algozes. Ou seja, o sangue que ela verteu, ela precisaria dar o seu próprio sangue. Porque nós sabemos que antigamente era olho por olho, dente por dente. Se você matasse, você morria. E realmente, como alguém matava seu irmão involuntariamente, ele podia fugir para essa cidade de refúgio, e lá nessa cidade de refúgio, ele ficaria refugiado até que o sumo sacerdote morresse. E graças a Deus, o Senhor é a nossa cidade refúgio, irmãos. Porque veja, irmãos, realmente, se nós cremos nele, se nós acreditamos nele, ele torna os nossos pecados involuntariamente. Você consegue entender comigo, irmão? Porque você não entende muito bem. Porque quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, mais nós vamos deixando o pecado de lado. Mas se eu perguntasse para nós, há algum irmão aqui que faz uma semana que não peca? Há algum irmão aqui que faz um mês que não peca? Quantos de nós poderíamos levantar as nossas mãos? Mas porque o Senhor tornou o nosso pecado culposo, hoje nós podemos correr para essa cidade refúgio, que é o próprio Cristo. Ele pagou todos os nossos pecados. E veja, irmãos, por isso que lá em Hebreus capítulo 7 diz que o nosso sumo sacerdote vive eternamente, para sempre. Então, quando que você vai perder esse teu lugar nessa cidade de refúgio? Só quando o sumo sacerdote morrer. Mas quando o nosso Senhor Jesus Cristo vai morrer? Nunca. Ele é eterno. Você consegue entender comigo, irmão? Hoje nós estamos seguros, e é por isso que nós precisamos pregar a morte de Cristo, porque muitas vezes nós não entendemos todas as coisas que nós temos nesse acontecimento. E hoje eu preciso pregar para vocês a morte do Senhor até que Ele venha. E é na morte do Senhor que nós entramos, porque Ele é a porta nessa cidade de refúgio. E se você entra nessa cidade de refúgio, você só pode ficar nessa cidade de refúgio até então que o sumo sacerdote morra. Mas graças a Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Pai da eternidade, é o príncipe da paz. Em 1 João capítulo 5 diz, Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. A vida eterna, irmãos, é uma pessoa. A vida eterna é Cristo. Ele é essa cidade de refúgio. E daí eu quero ler com os irmãos Hebreus capítulo 7. Aí você vai ver por que o escritor da carta aos Hebreus deu tanta ênfase ao supremo sumo sacerdote. Por que o escritor da carta aos Hebreus, ele colocou Cristo em outro patamar de sacerdócio? Veja comigo, capítulo 7, verso 23. Ora,
aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, este que é em Cristo, porque continua para sempre, tem seu sacerdócio imutável. Veja, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Veja a segurança. Que segurança nós temos em Cristo Jesus, porque Ele vive para sempre. Veja como a Bíblia se fecha, se completa, como as coisas do Antigo Testamento para nós são como figuras das coisas que haviam de vir, como diz em Colossenses capítulo 2. Mas quando o que havia de vir veio, Cristo, nós olhamos agora para a sombra como figuras, entendemos que realmente Cristo é o sumo sacerdote. Cristo é essa cidade de refúgio. Cristo é esse lugar seguro que nós temos. Por isso ninguém pode agora cobrar os nossos pecados, porque Ele é o sumo sacerdote, e nós estamos seguros no seu sacerdócio, e Ele vive para sempre, e isso nos torna irmãos verdadeiros, e essa total salvação precisa encher o nosso coração. Veja, por isso pode também salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo para sempre para interceder por nós. Veja, o Senhor intercedeu pelos fracos, o Senhor intercedeu pelos seus inimigos, o Senhor intercedeu pelos pecadores, o Senhor intercede por nós. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós temos esse grande intercessor, e não somente um intercessor. Nós temos essa propiciação. Ele é a paga para hoje nós pudermos estar aqui. E como nós precisamos entender, irmãos, porque senão nós podemos vir numa reunião dessa, não entender nada. Nós às vezes temos 10, 20, 30 anos de fé e não entendemos, achamos que somos salvos pelas nossas próprias obras. Se eu viver uma vida pagando as minhas contas, não mentindo, não fazendo isso, não fazendo aquilo, se eu ser um bom homem, se eu ser isso, se eu ser aquilo, eu posso obter salvação? Não. Salvação, ela vem apenas por intermédio de Cristo. E se nós não conhecermos Cristo, nós não vamos entender as palavras de Cristo. E se nós não entendermos o que Cristo falou na cruz, nós não temos pecados culposos. O nosso pecado se torna doloso, com dolo. Ele tem o poder de nos transformar em filhos de Deus através do seu próprio sacrifício. Então, como que nós vamos viver uma vida cristã equilibrada? Se acordamos de manhã, estamos no céu, oramos, e daí quando já temos uma discussão com a esposa, já achamos que estamos no inferno. Daí oramos, pedimos perdão, pegamos o carro, vamos para o trabalho, xingou o irmão lá no trânsito, já está no inferno de novo. Aí já pede perdão, já está no céu. Então agora a vida cristã é um pé no inferno, um pé no céu, um pé no inferno, um pé no céu. Não, irmãos, Ele é poderoso para salvarmos totalmente. Ele nos salvou, não por causa de mérito nosso, o mérito foi única e exclusivamente dele. Por isso que em Efésios capítulo 2, verso 8 vai dizer assim: pela graça nós somos salvos por meio da fé, e isso não vem de nós. Não há nada que você possa fazer para ser salvo. A salvação vem se você entende a voz. Ele mesmo disse: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. E se nós somos ovelha dele, nós ouvimos a sua voz hoje. E a voz do Senhor diz assim: Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou. Veja, irmãos, que não está num futuro. Não diz assim: e nos transportará quando nós pagarmos as nossas contas, e nós devemos pagar as nossas contas. Quando nós deixamos de mentir, e nós devemos deixar de mentir.
Quando nós sermos irmãos honestos, precisamos ser honestos. Porque quanto mais nós nos aproximamos de Cristo, mais pureza dele vamos recebendo. Mas, irmãos, tem esse mais. Mas se pecarmos, temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. Aquele que cumpriu todo o propósito de Deus nessa terra. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E agora nós estamos nessa cidade de refúgio. Aconteceu um acidente, você pecou, você pode correr para a cidade de refúgio. Você está nessa cidade de refúgio. E o nosso sumo sacerdote vive para sempre. Porque ele não foi ordenado segundo a ordem de homens, que precisava ter vários sumos sacerdotes, porque cada vez que ia um morrendo, ia vindo outro e assim por diante. O nosso sumo sacerdote vive para sempre. Por isso ele pode salvar totalmente os que se achegam a Deus. Por isso o Senhor Jesus diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E um dos brados da cruz, irmão, o sexto brado, que está lá em João capítulo 19, verso 30, é: está tudo consumado. Você precisa entender que tudo foi consumado na cruz de Cristo. E agora sim é pela graça que nós somos salvos. Por isso que ele diz: quem crê em mim tem a vida eterna e não entrará em condenação. Quem não tem já está condenado. Por isso que em João capítulo 6, verso 37, ele diz assim: todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Precisamos entender os mistérios de Deus, porque senão nós vamos ficar com os nossos pés plantados, um no céu e outro no inferno. Sabe por quê, irmãos? Porque se sermos sinceros, o problema da cristandade atual é a hipocrisia, né? O irmão levanta e diz assim: não, eu, irmão, já não peco mais. A folha lá de 1 João capítulo 1, verso 10, eu arranquei. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso, aquela eu arranquei, aquela eu não tenho mais. A palavra diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados. Mas se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso. Então veja, se a nossa salvação ela vem de uma vida sem pecado, então nós estamos condenados. Mas o ápice da vida cristã é uma vida sem pecado. Nós podemos chegar a essa situação de não pecar mais, irmãos. Quanto mais nós nos aprofundarmos, quanto mais nós nos enriquecermos de Cristo, mais parecido nós vamos nos tornando com Cristo. Por isso que Paulo diz que filhinhos, em Gálatas capítulo 4, por qual novamente sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. A partir do momento que Cristo vai sendo formado em nós, nós vamos abandonando a nossa carne pecaminosa e vamos vivendo pelo Espírito Santo. E o Espírito de Deus começa a governar o nosso coração. Não é verdade? Mas nós estamos entre o sim e o ainda não. Nós somos santos sendo santificados. E ora, futuramente, seremos transformados. O Senhor nos salva, está nos salvando e nos salvará. Nos salvou do império das trevas, nos livrou do inferno. E agora Ele precisa salvar a nossa alma, a nossa mente, o nosso pensamento, a nossa vontade, transformar a nossa mente segundo a mente de Cristo, transformar o nosso caráter segundo o caráter de Cristo. Ele está nos salvando. Por isso que ele fala para Pedro: Pedro, Satanás pediu para te ajoelhar, mas eu pedi ao Pai que está no céu e roguei para que a tua fé não desfaleça. Daí ele fala para Pedro: mas quando tu se converter, tu fortalece os teus irmãos. Mas espera aí, irmão. O Senhor tinha acabado de falar a Pedro, no capítulo 16 de Mateus,
que Deus tinha revelado Cristo para Pedro. E quando o Senhor Jesus pergunta para os discípulos: quem o povo diz que eu sou? Quem vocês estão dizendo que eu sou? Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse para Pedro: não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Pai que está no céu. Então Pedro, ele já tinha entendido quem era Cristo. Mas um pouquinho à frente, Jesus disse para ele: mas quando tu se converter, tu vai poder apacentar os teus irmãos. Então você vê que nós estamos fomos salvos, estamos sendo salvos, e um dia seremos glorificados. Um dia o Senhor vai tirar o pecado de dentro de nós. Nesse dia nós teremos um corpo glorificado. Aí a nossa luta contra o pecado se cessará. Por isso que o próprio apóstolo Paulo, para Timóteo, ele diz assim: digno essa palavra de toda aceitação, que o Senhor Jesus morreu pelos pecadores, dos quais eu sou o principal. Por isso que nós vemos que realmente na vida cristã nós estamos entre esse sim e o ainda não. Se nós não conseguimos entender isso, aí nós vamos cair numa heresia tão antiga, desde o primeiro século, que é a doutrina da impecabilidade humana, que o crente não peca. Que triste. Porque a palavra diz: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos mentiroso. João ataca essas heresias, para que nós possamos perceber que nós fomos salvos, estamos sendo salvos, e o Senhor futuramente ainda nos salvará. A salvação de Deus foi tão grande que nós não conseguimos contemplar, a não ser que nós levantemos os nossos olhos para o céu e enxerguemos o nosso Senhor Jesus Cristo e vivamos por Ele e cremos na palavra dEle. Por isso que eu disse: se você não crer, você não vai entender. Você consegue compreender? Você pode estar diante de um discurso até bonito, de palavras que falam de amor, de paz, de salvação, de carinho, mas você não entende. Porque você sai daqui e volta para o seu mesmo pecado. Você pega os seus membros fazendo coisas que você não consegue. E quantas vezes eu me deparo com irmãos sinceros. Certa vez eu parei meu carro, me encontrei com um homem em situação de rua. E quando eu conversei com aquele homem, eu cheguei a me assustar, porque aquela pessoa em situação de rua era um irmão. E um irmão verdadeiro, não um suposto irmão. E ele começou a me falar: rapaz, eu não consigo E chorava e falava: não consigo me fortalecer, porque eu não consigo largar as minhas atitudes pecaminosas. Eu tentei tanto servir o Senhor, mas eu não consigo. E ele, na sua sinceridade, não consegue e assume que não consegue. O problema é que hoje, muitas vezes, nós estamos igual aos fariseus, que não conseguem, mas eles se vestiam, muito bem vestidos. E falavam e impostavam as suas vozes quando iam falar diante do povo. Quando eles jejuavam, passavam cinza neles, para ficar com a aparência de quem está passando fome. Eles alongavam seus filactérios, para que as pessoas vejam: lá vai um fariseu, aquele é um servo de Deus. Mas quando a verdade encostou naqueles fariseus, quando a verdade de Deus encostou naquelas pessoas, o Senhor disse: vocês são como sepulcros caiados. Por fora vocês são bem pintados, bem adornados, mas por dentro cheio de podridão e imundície, raça de víboras. E Jesus fala mais, capítulo 23 de Mateus: quando vocês conseguem fazer um judeu prosélito, que é alguém que não é judeu, que se converte ao judaísmo, vocês fazem ele duplamente merecedor do fogo do inferno. Então veja, irmão, na hipocrisia não existe verdade nenhuma. Por isso que nós temos que dar graças ao Senhor Jesus. Por isso que toda a honra, toda a glória é dada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que nós cultuamos a Cristo. É por isso que os nossos louvores não são para nós mesmos. Você tem valor. Olha, irmão, o nosso valor é muito pequeno.
Talvez o nosso sangue, uma gota de sangue, não compra nada. Mas do Senhor está todo o valor que nós precisamos. E nós precisamos entender que o espírito humilde das primeiras bem-aventuranças, o que é ter esse espírito humilde? O Senhor diz: bem-aventurados os humildes de espírito. O que é ser um humilde de espírito? Ser humilde de espírito é saber que não pode, não consegue, que não tem glória nele mesmo, que é tudo vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que se nós precisássemos apresentar algo de nós mesmos para as pessoas, seria podridão. Coisas que não podem nos acrescentar nada. Mas quando nós temos Cristo, nós temos o tesouro, o maior tesouro desse mundo. Então, quando nós falamos de Cristo, nós estamos entesourando os irmãos, enchendo os irmãos dos tesouros de Deus. Ainda que muitas vezes nós não conseguimos contemplar, discernir os tesouros que temos em Cristo. Sabe por quê, irmãos? Porque Paulo diz que são as insondáveis riquezas de Cristo. Você não entende, mas você tem. Se realmente você crê no Senhor Jesus, você vai entender o que ele diz: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé. Muitas vezes nós não entendemos as coisas espirituais, mas nós precisamos crer. Porque há muitas verdades que nós, às vezes, não consideramos. E essas verdades, elas podem mudar a nossa vida. Elas podem nos trazer um espírito de humildade e santidão. Elas podem nos tirar de um lamaçal que a nossa vida pode estar. E podem nos purificar, porque nós estamos sendo purificados. Por isso há uma grande, irmãos, há uma grande riqueza quando nós nos reunimos. Porque quando nós estamos reunidos, nós estamos sendo lavados. E nós somos lavados pela palavra de Deus. Mas se nós nos reunirmos apenas para dizer: você hoje vai ter uma vitória, hoje o Senhor vai te curar, hoje o Senhor vai fazer isso, hoje o Senhor vai te transformar, vamos fazer uma novena disso, novena daquilo, 7 passos para isso, 7 passos para aquilo, você não vai ser transformado. Você vai dar milhões de passos e você vai estar estagnado numa vida cristã sem a verdade. Mas quando nós estamos sendo bombardeados com a verdade nos liberta de todo dogma, de todo sofisma, de toda fábula. Por isso nós precisamos pregar a palavra. Quando nós pensar que é tempo, quando é fora de tempo, quando diz em 2 Timóteo, capítulo 4, prega a palavra, porque haverá um tempo que eles não darão mais valor à palavra. Eles cercar-se-ão de falsos mestres, segundo as suas próprias cobiças. Mas nós não queremos ser assim. Nós queremos estar cercados de verdadeiros mestres, mestres que podem estar nos purificando, não por eles mesmos, mas porque eles professam a palavra de Deus. E onde a palavra de Deus tem sido pregada, o Senhor tem purificado de pecados. E nós temos crescido na graça e no conhecimento. E vamos, de fé em fé, de glória em glória, nos aproximando do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, nós queremos te dar graça, Senhor, pelo privilégio que temos de poder entender, Senhor, que nada vem de nós, tudo vem de Ti. Que o Senhor, há muito tempo atrás, já pagou todos os nossos pecados na cruz do Calvário. E hoje, pela graça, nós somos salvos, Senhor. Nós estamos, Senhor, como o Senhor nos mandou, nos reunindo com o intuito de partir o pão, Senhor. Porque a palavra nos manda partir o pão, Senhor. Todas as vezes que nos reunir para partir o pão, precisamos pregar a Tua morte até que Tu venhas. E nós estamos pregando como o Senhor nos ensinou. Sabemos que de nós mesmos não temos nada, Senhor. A nossa vida é uma luta contra o pecado. E graças ao Senhor,
pelo ministério do Espírito Santo, que é o nosso intercessor, que vive para interceder por nós. Graças ao Senhor pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso advogado, que é a propiciação pelos nossos pecados. E hoje, Senhor, se ouvirmos a Tua voz e não endurecer os nossos corações, vamos ser por Ti mais uma vez purificados e alcançados, porque o Senhor é poderoso para fazer aquilo que o Senhor mesmo prometeu, Senhor. E nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Queremos Te pedir, Senhor, por cada irmão aqui essa noite. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe por que estamos aqui, Senhor. Nós confiamos no Teu Espírito Santo, Senhor. Confiamos na Tua palavra, Senhor. Queremos Te pedir perdão pelos nossos pecados, Senhor. Porque não queremos ser hipócritas, Senhor, e dizer que não temos cometido pecado, Senhor. Sabemos que temos cometido pecado, Senhor. E a Tua graça, a Tua misericórdia se renova a cada manhã. E é por isso que nós estamos aqui, Senhor. Te pedimos que o Senhor possa nos esclarecer um pouco mais nessa noite, para que quando tocarmos no pão e tocarmos no cálice, Senhor, os nossos olhos possam ser iluminados e nós possamos entender realmente esse sacrifício, o valor do Teu sacrifício, de tudo aquilo que o Senhor passou na cruz do Calvário, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, Senhor. Que o Senhor possa nos esclarecer um pouco mais nessa noite, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém, Senhor. Proclamando